Articulação do cotovelo. Articulação húmero-ulnar. A articulação húmero-ulnar é sinovial do tipo ginglimo e atua de forma preponderante na articulação do cotovelo, permitindo ligeiros ajustes laterais e mediais durante o movimento do rádio na pronação e supinação. Articulação húmero-radial. A articulação húmero-radial é uma juntura sinovial trocoide que acompanha a una nos movimentos de dobradiça do cotovelo. E neste movimento, a parte superior côncava da cabeça do rádio desliza-se sobre o capítulo do húmero na pronação e supinação, girando como pivô contra o capítulo. Articulação rádio-ulnar proximal. A articulação rádio-ulnar proximal é uma articulação sinovial que compreende movimentos de rotação do rádio sobre a incisura radial da una, nos movimentos de supinação e pronação. Os exercícios para os braços abordam os músculos que flexionam o cotovelo, bíceps braquial, braquial e braquiorradial, bem como o tríceps braquial, que estende o cotovelo. Os músculos do ombro e dos braços estão envolvidos durante exercícios de outros grupos musculares. Para evitar fadiga e lesões para o uso excessivo, permite o repouso e a recuperação adequados entre os treinamentos. O complexo articular dos cotovelos permite dois tipos de movimento: flexão, extensão e pronação, supinação. Flexão do cotovelo. A flexão do cotovelo é a diminuição do ângulo entre o antebraço e o braço, partindo da posição anatômica. Músculos envolvidos são o bíceps, o braquiorradial, realizado no plano sagital. Movimento que reduz uma flexão prévia, sendo a sua amplitude igual a uma flexão. O músculo principal envolvido é o tríceps. O movimento ocorre também no plano sagital. Supinação de cotovelo. Movimento de rotação lateral de punho em relação ao cotovelo, ocorrendo no plano transverso. Pronação de cotovelo. Movimento de rotação medial do punho em relação ao cotovelo. Os músculos envolvidos são os pronadores, redondos e quadrados. A rosca direta faz flexão e extensão das articulações do cotovelo. Já a rosca simultânea com gírio, onde a pegada com o halter em posição de pronação faz a flexão das articulações dos cotovelos.
pulo inverso, onde a pegada na barra em posição de supinação faz a extensão das articulações dos cotovelos. Cotovelo de tenista. Cotovelo de tenista é o resultado do excesso do uso de músculos extensores do punho e da mão. Quando esses músculos são usados em excesso, os tendões são repetidamente puxados com força no ponto de inserção, o epicôndilo lateral. Como resultado, o tendão se inflama. Sintomas. Os sintomas dessa lesão podem variar. Pode vir desde dor ou sensibilidade na parte externa do cotovelo, dor ao estender o punho e a mão, aumento da dor ao levantar objetos pesados, dor à flexão dos dedos ao pegar um objeto ou ao complementar com um aperto de mão ou girar a maçaneta da porta. O tratamento. O tratamento inclui compressa de gelo sobre o cotovelo por 8 minutos, seguido de 3 minutos sem gelo. Repetir esse ciclo até completar 30 minutos, por 3 ou 4 dias até que a dor desapareça. Luxação do cotovelo. São os instantes finais do jogo no Castelão. Pimpão tentou o drible, na raça ele ganha, cai. Não houve nada. Pimpão está reclamando ali com a arbitragem. Se machucou. A contusão é séria, há um problema sério no braço de Rodrigo Pimpão. O problema é muito sério no braço do Pimpão. Claramente quebrou o braço, Luiz. A imagem deve ser forte agora. Cai Rodrigo Pimpão. Ele quebra o braço. A imagem é muito feia. Terrível a fratura de Rodrigo Pimpão. A imagem é muito forte. Rodrigo Pimpão com uma contusão seríssima no braço. Apesar de incomum, pode ocorrer quando um sujeito cai sobre o braço estendido. Quando a mão toca o solo, a força é transmitida ao cotovelo, podendo ou não estar associada a um momento de rotação. Isso leva ao deslocamento articular. Isso pode ocorrer durante a práticas esportivas, acidentes e até mesmo quedas simples ao solo. Sintomas. Uma luxação do cotovelo é bastante dolorosa e óbvia. O braço ficará deformado e a função de flexão e extensão do cotovelo estará certamente prejudicada. Uma subluxação do cotovelo é mais difícil de detectar e geralmente ocorre após um acidente e o cotovelo move-se razoavelmente bem, mas pode haver dor. Pode ainda haver hematomas ao redor do cotovelo, bem como inchaço. Tratamento. Uma luxação do cotovelo deve ser considerada emergência. O objetivo imediato do tratamento é devolver o alinhamento articular ao normal e o objetivo a longo prazo é restaurar a função do braço. O alinhamento articular do cotovelo pode ser geralmente realizado no pronto-socorro. Antes da sua realização, poderá haver o uso de medicações para dor e sedativos. O ato de restaurar o alinhamento articular é chamado de redução e é realizado de maneira lenta e cuidadosa, geralmente por 2 pessoas. Paciente A, 44 anos, luxação do cotovelo. Só a posição dele, né? Você faz a tração e ele volta. Melhorou aí? Ainda tá dolorido porque tem fraturinha no cotovelo. Tá bom, pronto. Agora nós vamos fazer o raio-x controle para ver como faz.
articulação de ossos e estruturas de tecidos moles, que liga a mão ao antebraço. O punho funciona cinematicamente, possibilitando alterações na localização e orientação da mão em relação ao antebraço, e vice-versa. O punho é essencial para o funcionamento da mão. Articulação rádio-unar distal. Articulação entre a extremidade distal convexa da una e a incisura unar côncava no rádio. Apresenta um disco articular fibrocartilagíneo. Articulação radiocarpal. Articulação elipsoidea bixial. Está envolvida por uma cápsula frouxa, porém forte, reforçada por ligamentos também compartilhados com a articulação mediocárpica. Articulações intercarpais. Incluem as articulações entre os ossos individuais da fileira proximal de ossos do carpo e as articulações entre os ossos individuais da fileira distal de ossos do carpo. Articulação mediocárpica. Formada entre as superfícies proximais do trapézio, trapezoide, capitato e amato, articuladas com as superfícies distais do escafoide, semilunar e piramidal. Flexão de punho. Os músculos responsáveis por esse movimento são o flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo e a palma longa. Ocorre na articulação radiocárpica, no plano sagital, nas articulações radiocárpicas e intercárpicas. Neste teste, certifique-se que os dedos estão relaxados e evitar os desvios do rádio e da una do punho. A amplitude articular deve ser de 0 a 90 graus. Extensão de punho. Ocorre no plano sagital, nas articulações radiocárpicas e intercárpicas. Os músculos responsáveis por esse movimento são o extensor radial longo e curto do carpo e o extensor ulnar do carpo. Neste teste, evitar a extensão dos dedos e o desvio radial e ulnar do punho. A amplitude articular deve ser de 0 a 70 graus. Desvio radial do punho. Abdução. Os principais músculos responsáveis por este movimento são o flexor radial do carpo, o abdutor e o extensor longo do polegar. O extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo e o extensor curto do polegar. Na posição anatômica, o movimento de desvio radial no punho ocorre no plano frontal. Neste teste, evitar a flexão e a extensão do punho e a supinação do antebraço. A amplitude articular deve ser de 0 a 20 graus. Desvio ulnar do punho. Adução. Os principais músculos responsáveis por este movimento são o flexor ulnar do carpo e o extensor ulnar do carpo. Na posição teste, o movimento ocorre no plano frontal. Evitar a flexão ou extensão do punho. Evitar a pronação ou a supinação do antebraço. A amplitude articular deve ser de 0 a 45 graus. Flexão de punho. Exercício simples que foca os flexores do punho, o flexor ulnar do carpo e o flexor radial do carpo são os principais envolvidos. Rosca punho barra. Segura a barra em posição de supinação, faz a flexão das articulações dos punhos. Musculatura solicitada. Flexores das articulações do punho, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo, flexores do dedo, palmar longo.
Rosca punho inversa com barra. Segurar a barra em posição de pronação, fazer a extensão das articulações dos punhos. Musculatura solicitada: extensor longo e curto do carpo, extensores dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor lunar do carpo. Lesões do punho. Tendinite dos extensores e flexores dos dedos e punhos. Bastante comum em atividades esportivas que utilizam raquetes, bastões. Resultam quase sempre de um excesso de solicitação da musculatura envolvida no movimento. Encontrado também em donas de casa que executam suas tarefas habituais. Possui como grande mito a profissão de digitadores como sendo os indivíduos mais acometidos. Osteoartrite. Desgaste do punho constitui uma deteriorização da cartilagem que cobre as superfícies articulares. O dano cartilaginoso e também ósseo em estados mais avançados desenvolve-se provocando deformação e rigidez dolorosa no punho. As causas dos sintomas de desgaste do punho podem ser a sobrecarga da articulação, posicionamento inadequado das articulações ou uma lesão prévia, um trauma. Podem ocorrer os seguintes sintomas: rigidez articular, principalmente de manhã, inchaço articular, dor durante o movimento e em repouso, perda da força, hipertermia, que é calor excessivo, dor à pressão local.